Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Pode tomar o teu assento aí em nome de Jesus. Para nós para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando com vocês algo que o Senhor ele já ministrou o meu coração. E eu estou com uma expectativa muito alta, estou muito motivado para realmente compartilhar com vocês algo tremendo, algo poderoso, algo que eu tenho certeza que se você entender aqui nessa noite, neste Tadel, neste treinamento, a tua célula, ela não será mais a mesma. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. A tua célula não será mais a mesma. Sabe por quê? Porque ela vai multiplicar, ela vai crescer. Ali vai ser um celeiro de grandes líderes, homens e mulheres de Deus. Aleluia, amém? Pode colocar o slide aí. O tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é esse: o líder que Deus procura. O líder que Deus procura. Se você quiser aí abrir a sua Bíblia, quiser ir lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, ou quiser acompanhar, não sei se você consegue ali fazer a leitura, mas eu deixei o versículo ali embaixo. Livro do profeta Ezequiel, um profeta que eu gosto muito, eu sou muito apaixonado pelo profeta Ezequiel, porque ele é conhecido como o profeta das visões. E Deus ele restaurou a minha visão. E ultimamente eu tenho tido muitas visões. E Deus ele tem me dado essas visões, e essas visões elas têm se tornado realmente realidade na minha vida, no meu ministério. Eu tenho certeza que Deus também ele já restaurou a tua visão e você tem visto o sobrenatural de Deus. Nós não temos andado mais por vista, mas nós temos tido a visão de Deus. Todos acharam aí? Amém? Então diz ali a palavra de Deus: busquei entre eles um homem que levantasse o muro, diga aí, levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim por esta terra. Mas olha que interessante, para que eu não destruísse, vírgula, mas a ninguém achei. Isso aqui é o próprio Deus falando ao profeta Ezequiel. Ele disse assim: olha, Ezequiel, eu busquei dentre eles um homem que levantasse os muros e se pusesse na brecha perante mim, ou seja, na minha presença, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor, ele ainda tem procurado esse homem, essa mulher, este líder que se coloque na presença dele para realmente reconstruir a ideia primária de que Deus ele fez quando ele criou nós, o homem e a mulher. Ele tem procurado e ainda ele não tem encontrado, mas eu creio que nessa noite ele já achou não só um, mas achou vários em nome de Jesus. Amém? Olha só que interessante, talvez você esteja olhando aí o versículo, mas vamos entender um pouquinho do que Deus ele estava tratando aí na vida do profeta Ezequiel, que Deus estava realmente revelando a esse profeta. No Antigo Testamento, é muito interessante isso, que o povo judeu, eles passaram por diversas fases na vida. E algo muito interessante, quando eu estava meditando nessa palavra, quando Deus ele estava ministrando essa palavra ao meu coração, foi algo que realmente aconteceu com esse povo durante essa caminhada, durante essa jornada. Algo que muito me chamou a atenção foi que logo após o reinado de Saul, que depois veio Davi e depois veio Salomão posteriormente, aconteceu algo muito, mas assim, algo muito revolucionário dentro ali do povo judeu. O reino ele se dividiu em dois. Talvez alguns que já estudaram aí lembram disso, que o reino se dividiu no reino sul,
que é o reino de Judá, e o reino norte, que era o reino do povo de Israel. Mas algo que me chamou muita, mas muita atenção, foi que após essa divisão, a Israel ela foi invadida pelos assírios. E Judá, ela foi tomada, escravizada pelo rei Nabucodonosor. E algo muito legal, mas muito interessante, que eu comecei a ver, o povo começou ali, o povo de Judá começou a se tornar escravo ali na Babilônia. E Nabucodonosor, ele pegou muitos jovens, jovens fortes, jovens robustos, homens ali realmente poderosos, e escravizou esses homens e levou cativos para a Babilônia. E aí talvez você já deve estar lembrando aí de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, Abidnego, esses jovens que saíram escravizados da sua terra e foram cativos ali na Babilônia, mas algo muito interessante que aconteceu é que realmente eles não se renderam diante dessa situação. Eles tomaram uma postura de continuar sendo aquilo que eles eram na terra, a qual o Senhor realmente os formou e os criou. E algo muito interessante é que logo após tudo isso, Nabucodonosor veio e destruiu toda Jerusalém e levou todos que ali restaram escravos para a Babilônia. E dentro dessas pessoas, dentro desses povos, foi um profeta junto, o profeta Ezequiel. Esse profeta, qual eu disse que eu sou apaixonado. Irmãos, Deus ele começou a dar umas visões para Ezequiel. Esses dias a minha esposa ela estava fazendo um devocional e ela entrou em conflito quando ela chegou ali no capítulo 4 de Ezequiel. Ela falou, amor, mas como que pode Deus mandar um profeta usar fezes humanas como carvão para fazer a sua comida por causa do pecado de um povo? Será que você teria coragem de fazer isso, irmão? Será que você teria coragem de fazer isso? Mas o mais interessante é que quando Deus ele chama ali o profeta Ezequiel, ele dá uma visão para o profeta Ezequiel da palavra dele entrando na vida desse profeta. E ele dá uma visão onde ele comia o rolo do livro. E ali ele passava a ter um conhecimento profundo. E o mais interessante de tudo, que Ezequiel, passado algum tempo, ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar ali. E aí nós chegamos aqui no capítulo 22. E nós nos deparamos com essa situação. Com a situação de um povo que seguia a vontade de Deus. Mas por conta da vida escravizada, tudo que eles acabaram deixando de lado, ali que eles aprenderam os princípios e os propósitos, começaram a cair na imoralidade, começaram a cair na mentira, na prostituição e tudo que é mais pecados que você possa imaginar aí, E aqui no capítulo 30, nós vemos Deus à procura de uma pessoa, de um líder que estivesse disposto, um líder que estivesse disposto, diga aí, disposto. Um líder que estivesse disposto a estar na brecha por meio dele, para acabar com toda essa situação. Mas o mais interessante de tudo, sabe o que é? Ninguém se posicionou, pois havia ali nenhuma pessoa disposta a voltar para a presença de Deus e realmente ali seguir a vontade de Deus. Meus irmãos, olha só que interessante. Hoje pela manhã nós vimos uma ministração aqui e algo muito que me chamou a atenção foi a respeito disso. O pastor que ministrava aqui de manhã no nosso TSD, o pastor Gumer, ele disse algo que me deixou numa crise profunda. Ele disse assim, por que Deus se interessa pelo nosso corpo? Quando ali o apóstolo Paulo fala que nós somos templo e morada do Espírito, olha que interessante. Lá quando Deus criou o homem, quando ele criou os céus e a terra, Deus ele primeiramente é um Espírito. E lá no Gênesis, quando ele criou, ele disse assim, olha, eu estou te dando agora autoridade para você se tornar um dominador sobre todos os seres, as aves, os animais, os que se rastejam. Olha que interessante, Deus deu autoridade ao homem. Deus ele deu autoridade ao homem. E Satanás, ele é um espírito. Assim como Deus é espírito. E ele não tinha
autoridade sobre a terra. Ele não tinha essa autoridade para poder vir e acabar com a terra. Ele precisava de um homem. Ele precisava de um homem, porque a autoridade estava no homem. E o espírito do mal, o espírito de Satanás, precisava entrar dentro de um homem para poder destruir o propósito e o plano de Deus. E aí nós sabemos da história. O pecado entra na vida de Adão. E Satanás faz o que ele fez. Só que o mais interessante de tudo é que no discorrer de tudo isso, Jesus ele vem. E ele vem como um homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Jesus era 100% homem. Jesus não foi apenas tentado lá no deserto. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo. Mas o poder estava com Deus. O poder estava com Deus. Mas a autoridade estava sobre o homem. E para que esse pecado, para que essa maldade, ela fosse aniquilada, Jesus veio como homem. E ele morre. Satanás, ele vê ali um plano para tirar a autoridade de Jesus da terra. Ele fala, eu vou matá-lo, porque ele retorna a ser espírito e eu continuo dominando a terra. Mas o mais interessante de tudo, Jesus morreu na cruz. Só que ele ressuscitou e ele está vivo e ele reina para todos sempre. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir. Pode aplaudir. E o mais interessante de tudo é que ele nos comprou, ele comprou o nosso corpo com um alto preço, um preço de morte, um preço de cruz, um preço realmente de sangue. E eu achei isso tremendo quando o pastor falava. E trazendo aqui para essa ministração, ninguém aqui se posicionava, porque o poder estava sobre Deus e Deus precisava de alguém para se posicionar aqui, para que esse poder e autoridade se unisse e acabasse com tudo isso que estava acontecendo. E atualmente não é diferente. Nós temos vivido aí essas situações em todos os lugares, pessoas negando Jesus, virando as costas, outras até mesmo se preocupando consigo própria e outras muito frustradas com a igreja. Nós vimos agora recentemente algo que está acontecendo na Bolívia. Nós temos visto as perseguições aí em muitas igrejas, algo que tem acontecido e Deus ele tem procurado. Deus ainda procura líderes, homens e mulheres, porque o Senhor ele quer acabar com tudo isso, mas ele quer usar a minha e a tua vida. E nessa noite eu quero ministrar essa palavra, porque eu quero que você saia daqui consciente que Deus ainda procura líderes que se posicionem, líderes que realmente falam, Senhor, já que essa autoridade está sobre a minha vida, derrama o teu poder e eis-me aqui, me usa e saqueie o inferno, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja. Mas Deus ainda está à procura. E quantos de nós estamos aqui na igreja e não temos nos posicionado? O Espírito Santo de Deus passeia aqui e nós vemos o grande mover e pessoas entram e saem da mesma maneira e não conseguem enxergar o plano e o propósito de Deus. Ela acha que tudo que é dito aqui, tudo que é profetizado aqui é apenas um jargão. Meus irmãos, creia numa coisa, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas neste momento aqui o Espírito Santo está usando a minha vida para falar com você nessa noite. Deus ainda procura líderes. Deus está à procura de líderes. Porém o Senhor nos trouxe aqui para nos dar essa oportunidade de nos colocarmos na brecha diante da sua presença para ganharmos o maior número de pessoas possíveis, porque a sua vinda está próxima. Você não precisa aí abrir a sua Bíblia, mas eu quero ler aqui um versículo que é algo que realmente assim eu tenho lido e falado e, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, olha só o que a palavra de Deus diz. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação, sabe quem é? É aqueles que ainda não aceitaram Jesus.
Porque todos nós, antes de declararmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos criaturas, criados por Deus. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que mais, todos quanto ao receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos e filhas de Deus. Se tem filho, se tem filha de Deus aqui nessa noite, comece a glorificar o Senhor e agradecer, porque você era órfão, mas hoje você é filho. Aleluia! Aleluia! E eu gostaria aqui nessa noite de compartilhar aqui 3 coisas. Nós vamos ver aqui que tipo de líder que Deus tem procurado. Qual é o tipo de líder que Deus ele tem procurado? Porque a Bíblia diz lá, nós vimos, o líder que Deus procura, diz que Deus está procurando entre nós aí um homem que levante os muros, tapem todas as brechas aí que Satanás tem achado para poder entrar. Para que Deus aí ele não acabe com tudo com a terra. Mas não está encontrando ninguém. Vamos ver qual é o tipo de líder que Deus tem procurado. O primeiro aqui, Deus procura pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por amor e obediência a Ele. Deus ele está procurando homens e mulheres. Deus está aqui nessa noite treinando você homem, treinando você mulher, para que você se torne uma pessoa disposta a fazer qualquer coisa por amor e obediência a Ele. É por amor. Primeiramente, é porque eu amo. Segundo, porque eu sou obediente. Não é por obrigação, mas por gratidão. Mas é porque realmente eu reconheço que se eu estou aqui, é porque Jesus me achou. Eu fui achado por Ele. Eu fui encontrado por Jesus, você foi achado por Ele. Olha o que diz aí a parte A do versículo. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro. Quem não está disposto a fazer coisas pequenas, nunca estará apto para fazer coisas grandes. Às vezes, nós chegamos, estamos aqui num Tadel, e a nossa expectativa ela já é alta. Não, eu quero ser um grande pastor, eu quero ser pai de multidões. Mas eu não quero exercer a fé nas coisas tão pequenas. Na verdade, eu pego as coisas que são pequenas e maximizo, torno elas em coisas grandes que acabam me limitando de fazer aquilo que o Senhor ele já preparou e designou para a minha vida, que é o meu chamado. Meus irmãos, minhas irmãs, você está aqui nessa noite, você está aqui nesse Tadel, você veio para esse treinamento. Nós olhamos aqui, tem muitas pessoas que vêm direto do trabalho, pessoas que não fizeram nem a refeição da noite ainda, pessoas que ficam aqui depois da reunião e vão embora tarde. E a palavra ela é dura, a palavra ela é pesada, né? Como eu costumo falar, o caldo ele é grosso, a chibatada é no lombo. E você sai e volta, sai e volta, sai e volta. E na hora que o teu líder, o teu supervisor, o teu discipulador fala, olha, nós estamos precisando multiplicar, nós precisamos de líderes, nós precisamos de um anfitrião, nós precisamos de alguém que nos ajude a alcançar aquela região ali que está perdida. E aí você não se manifesta. Eu tenho falado para as pessoas, esse alvo aqui, irmãos, os meus discípulos, já aconteceu. Esse alvo ele já aconteceu. Sabe por que ele ainda não é uma realidade? Porque você não tem se posicionado. Eu não tenho me posicionado da maneira que Deus pretende. E Deus não vai encher essa igreja com 1000 discípulos para que depois ela se esvazie e torne 100. Por isso que Deus nos chamou aqui nessa noite. Ele está à procura de pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por amor a Ele. Quem não está disposto a fazer coisas pequenas, nunca estará apto a fazer coisas grandes. A brecha, o muro, às vezes não é tão alto, é coisa pequena. Mas quem não está apto a ter uma mudança pequena, como é que vai conseguir ter uma mudança radical? A segunda coisa é,
Deus procura pessoas que queiram correr alguns riscos. Porque se você acha que o evangelho, ele é algo que realmente ele só traz coisas que agradam a nossa vida terrena, meu irmão, nós estamos enganados. Nós vamos correr muito riscos. Nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo lá, olha, passei por vários perigos de morte, naufrágio foram os vários, apedrejamento perdi a conta. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ser perseguidos, nós somos forasteiros nessa terra. Essa terra não pertence a nós. Deus tem uma morada celestial, algo muito maior do que tudo isso. Então nós vamos ser perseguidos, nós vamos correr alguns riscos, mas a palavra de Deus nos garante que bem-aventurado é aquele que sofre perseguição, seu galardão já está reservado no céu. Olha que interessante, a parte B do versículo, e se pusesse na brecha perante mim por esta terra. Quando estamos fazendo aquilo que Deus mandou que fizéssemos, muitas vezes vamos correr riscos, pois estar na brecha é tapar buraco. É o buraco da parede que se acertar em um alvo, vai atingir você. Muitos podem se esquecer de você, te acusar. O inimigo pode tentar te destruir. Mas eu te digo uma coisa, não saia da brecha, pois você se colocou na brecha perante a presença não de homem, mas de Deus. Quando ele diz ali, ó, se coloque na brecha, Satanás ele quer entrar, e você está ali tapando as brechas, automaticamente você está dizendo, Satanás, você só vai entrar aqui se você passar por cima de mim, ele vai vir como um rolo compressor. Mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então creia, não temas, prossiga, avance, se posicione, corra riscos, mas saiba que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir. Eu disse aqui no dia que eu ministrei, o louvor deixa queimar, eu falei, o profeta Jeremias, ele estava já saturado de muitas coisas que ele vivia passando. Deus já tinha permitido ali que aquele profeta passasse muitas humilhações, e ele chegou ao ponto de cogitar desistir. Mas o Espírito Santo, que naquela época ele não é igual é hoje, que ele fique aqui 24 horas na nossa vida, ele desceu sobre a vida do profeta Jeremias, e ele disse que aquilo foi como um fogo cerrado no peito dele, nos ossos dele, que o motivou a prosseguir, a caminhar, e não fez com que ele desistisse. E ali ele subia e profetizava diante de Jerusalém. E Deus honrou a vida desse profeta. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez você possa estar falando, a luta é grande. Lucas, mas é difícil. Poxa, nós vamos lá, está tudo bem. Daqui um pouco nós damos as costas, está tudo mal. Meu irmão, quero te dizer uma coisa. Quem te sustenta não é homens, mas é Deus. É Ele que segura pela tua mão e fala, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo aonde quer que você andar. O problema é que a nossa confiança às vezes está no material, está nas coisas dessa terra. Nós tivemos uma ministração no domingo poderosa sobre uma vida abundante. Meu irmão, mas você quer uma vida abundante só aqui na terra? E na eternidade? A Bíblia fala de galardão, e galardão não é fé. Galardão é obra, a fé é salvação. Quantas pedras você vai ganhar quando você chegar no céu, na tua coroa? Nós temos um alvo, não perder ninguém. Quem está lá na porta dos fundos para que ninguém saia? Deus está procurando líderes que se coloquem na brecha. Por quê? Nós vamos realizar cada célula, em nome de Jesus, eu já declaro, 2 casas de paz e 2 GE, as pessoas vão vir. Mas elas vão vir para quê? Para sair, nós não podemos perder ninguém. Nós vamos multiplicar, cada batismo no mínimo 8 pessoas por setor. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, estar dispostos a correr risco. Meus irmãos, eu sei aqui a vida de muitos, eu sei o que muitos têm passado. Eu dormi poucas horas essa noite. Às vezes nós dormimos pouco. 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu não sei.
Nós não temos uma rotina saudável de dormir. Mas, meu irmão, espera no Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Deus, ele te chama nessa noite para uma obra muito grande. Deus, ele te chama nessa noite para algo sobrenatural. Você não está aqui nesse Tadel em vão. Talvez você tenha vindo aqui a muitos Tadel. Talvez nenhum discipulador você não tenha ainda. Meu irmão, quero dizer uma coisa, isso não é nem o começo ainda do que Deus vai fazer na tua vida. Se hoje você declarar e falar assim, ó, eu sou esse líder ao qual o Senhor tem procurado. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai ver coisas maiores e grandes. Coisas que talvez você não tenha visto. Você vai deixar de andar por vista e vai ter uma visão. Você vai ver além do que os seus olhos podem ver. Mas para isso você tem que estar disposto a correr os riscos. Jesus, na sua caminhada, chamando os discípulos, um chegou e falou, olha, deixa eu me despedir da minha família. O outro chegou e falou, olha, deixa que eu vou sepultar lá um. Jesus falou, deixa que os mortos sepultem os mortos. Aquele que deixa pai e mãe, aquele que deixa seus bens e terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais lá na eternidade. Eu não sei qual é o seu alvo, eu não sei aonde você quer chegar, mas eu tenho uma palavra para te dizer, meu irmão, minha irmã. Se você confiar em Deus, Deus vai te levar além da onde você tem esperado, porque Ele é fiel, Ele cumpre com a palavra dEle, Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos. Essa luta ela não é tua, essa peleja é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A terceira e última coisa, Deus procura pessoas que lutem por uma causa. Nós não podemos achar que está tudo ganho, que está tudo fácil. O diabo ele é insistente e ele investe sempre nas mesmas coisas. Olha o que diz lá a parte C do versículo. Para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Deus, Ele está procurando pessoas que se comprometam com a causa dEle. Você está fazendo aquilo que Deus mandou. As coisas parecem dar tudo ao contrário. E você pensa em desistir, em sair da brecha. Não faça isso, lute por esta causa, pois o Senhor lhe dará a vitória. E por você ter se colocado na brecha, Deus pode salvar muitas vidas. Quando nós falamos em não perder ninguém, meus irmãos, não é que nós não vamos perder, mas nós temos que lutar por esse alvo. Nós temos que persistir. Nós temos que realmente insistir e acreditar e declarar. Nós temos vivido lá na nossa célula coisas poderosas. Nós tivemos agora a última a quinta semana da Casa de Paz. Eu não resisti, eu tive que fazer um vídeo. Nós começamos lá com um casal, a casa não cabia as pessoas nessa quarta-feira. Deus, Ele tem trago. A criação, ela tem anelado, ela está com expectativa, aguardando que os filhos do homem, os filhos de Deus se revelem. E nós começamos ali orando, nós começamos ali declarando. Deus me deu uma visão de que Ele ia restaurar o São Francisco inteiro ali. E eu creio, na quarta-feira Deus nos deu uma visão que Ele vai trazer um irmão que foi lá para outro estado. Eu creio, esse irmão vai voltar. Sabe por quê? Porque Deus falou que nós não vamos perder ninguém, e eu tomei posse disso. Sabe, eu ligo, eu falo. Teve um irmão que ficou bravo comigo, saiu falando para todo mundo, pô, o cara chato, me ligou 17 vezes num dia, sabia que eu não queria atender ele. Quando eu fiquei sabendo disso, sabe o que eu fiz, irmãos? Liguei mais 17 vezes, depois mandei mensagem para ele dizendo, eu te amo, eu faço isso porque eu te amo, porque Deus tem plano, Deus tem propósito na tua vida. Sabe o que aconteceu, irmãos? No domingo ele estava aqui. É assim que tem que ser. Nosso coração ele tem que estar anelado com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós não percamos ninguém, então não desista. Sabe esse irmão que está dando trabalho? Sabe essa irmã que é tribulosa lá na sua célula, no seu setor? Você tem que começar a profetizar. Nós vimos aqui no culto, começa a declarar, é uma pastora, é um líder, é um supervisor, é um grande homem, é uma grande mulher de Deus. Meu irmão, começa a trocar os adjetivos, você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Você é profeta, você profetiza. Esse mesmo profeta aqui, ó,
esse mesmo profeta aqui, lá na frente, depois o Senhor leva ele numa visão, num vale de ossos. E a Bíblia diz que não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. Eram ossos que se esfarelavam. E o Senhor perguntou para ele, pode esses ossos tornarem vida? E ele falou, Senhor, tu podes todas as coisas. O Senhor disse para ele, profetiza. E a Bíblia diz que o profeta Ezequiel profetizou. E diz que os ossos começaram a se unir. A carne começou a retomar. As veias, o sangue começou a correr. E ali se levantou um exército poderoso. Sabe o que eu aprendo com essa visão? Sabe a tua célula lá que fica um monte de cadeira vazia? Profetize e você vai ver o que vai acontecer com aquelas cadeiras. Vão estar cheias. Você vai ter que vir aqui na igreja, solicitar cadeira, fazer vaquinha, campanha, comprar muitas cadeiras para multiplicar a sua rede. Não é o seu setor, é a sua rede. Você vai chegar no pastor, vai ter que falar, pastor, já vi o salão e tudo, vamos iniciar um núcleo, porque são muitas pessoas, não cabe mais lá na igreja, está muito desconfortável, já são 7 cultos no domingo e o pessoal não cabe. Profetiza, profetiza. Nós estamos aqui orando pelos 1000 discípulos. Estava falando com o irmão aqui pelo vídeo, aqui ele viu lá, ele falou, põe mais um 0, é 10.000 já. Mas os 1000 nem está aqui ainda, mas o irmão falou, é 10.000, eu já tomei posse. Por isso que nós temos orado aqui, Senhor, nos dá uma catedral. Esse espaço vai ficar pequeno, gente. Esse espaço vai ficar pequeno, sabe por quê? Porque se hoje você entender que você é esse líder, você é essa líder, a qual o Senhor tem procurado, os 1000 discípulos chegarão aqui no próximo domingo. Porque se cada um aqui assumir uma célula, quantas células nós não vamos ter? Uma multiplicação já foi aí. De 32 nós vamos aqui. Vai ter que pôr mais luz do lado do outro, usar os refletores de LED, virar aqui, pegar os de lá e colocar. Vai ficar só luz aqui. Basta nós nos posicionarmos. Deus procura pessoas que lutem por essa causa. Até quando você quer chegar no Tadel e olhar essa cruz desse jeito? Cadê a tua luz? Cadê a tua luz? Você tem que chegar aqui no Tadel e olhar assim, a minha luz vai ser essa. Eu quero essa. Ah, lá na ponta tem uma, eu quero a da ponta. Eu quero essa. Você tem que olhar aqui e se identificar. Porque nós sabemos o que é cada luz dessa. Há uma célula, se nós mantermos a média que nós temos, no mínimo 8 a 10 pessoas. Você já vai estar pastoreando aí um grande rebanho. Porque você tem que declarar, eu não estou cuidando de 10 pessoas, eu não estou cuidando de 8 pessoas, mas eu estou cuidando de 8 discípulos. Estou cuidando de 10 discípulos, porque há uma diferença. O discípulo, ele segue o mestre, aonde você for, ele vai. E o que você fizer, ele faz. Se você multiplicar, ele multiplica. Se você ganhar uma alma, ele ganha 2, porque ele é melhor do que você, e você tem que declarar isso. Porque aquilo que você errou, ele não vai errar, porque ele vai se tornar sábio, e você foi um cara inteligente, já aprendeu, deu as cabeçadas, então você vai romper. Creia numa coisa, que nesse ano, você vai se colocar na brecha. Creia nisso, declare, Senhor, olha, eu vou me colocar na brecha. Tenha isso, sabe como? Como um privilégio. Muitas pessoas têm tido o ministério, têm tido a igreja, têm reclamado, agora é só atividade. Agora ó, é instituto que quer que vai, na segunda é Tadel, na terça, aí na quarta tem célula, aí na quinta eu tenho que ir lá falar da minha vida para o discipulador, quando não, eu vou ter que ir na casa do outro visitar, porque ele não veio na célula, eu tenho que ir lá discipular. Meu irmão, se coloque na brecha. Se coloque na brecha. A Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve, é suave. Se está pesado, irmão, Jesus, ele tira esse fardo, vem aqui. Fala, Senhor, eu entrego esse jugo nas tuas mãos. Tira esse jugo das minhas costas, Senhor. Coloca o teu que é leve. Coloca o teu que é suave. Peça para que Deus, ele realmente te mostre aonde ele quer que você esteja. Deus, ele quer que você ande no centro da vontade dele. Deus não quer que você ande do lado da vontade dele. Na lateral, na borda, em cima ou embaixo da vontade. É no centro. É no centro. Sabe? Coloque isso no teu coração. Deus, ele procura lá, igual nós falamos no primeiro, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por amor e obediência a ele. Segundo, Deus procura pessoas que queiram correr alguns riscos.
Terceiro, Deus procura pessoas que lutem por uma causa. E eu gostaria aqui de concluir dessa maneira. Moody, um dos heróis da fé, olha o que esse cara disse. Alguém não envolvido com evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar um quadro na parede. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Irmão, está preocupado com a qualidade do fruto? Vai arar a terra, vai abrir vala, vai jogar semente. Não fica esperando o fruto vir pronto. Você imagina um bombeiro, quanto que o cara não estuda para se formar um bombeiro? Um bombeiro, não estou falando bombeiro civil, nada contra. Bombeiro civil, aquele que trabalha numa empresa, numa fábrica. Eu já participei da brigada de bombeiro, o treinamento é top de linha. Mas e um bombeiro militar? O processo que o cara passa? Para ele chegar lá, ver um prédio em chama, pôr uma escada, todo mundo gritando socorro, pulando para fora. Será que você consegue ver isso? Aí ele vai lá só para ajeitar o quadro na parede. Depois sai, ou agora está no esquadro, aí daqui um pouco o quadro pegou fogo. Ah, mas pelo menos eu coloquei ele no lugar que ele devia estar. Você acha, irmão, que as pessoas estão gemendo e sofrendo aí, pedindo dinheiro no farol, só para você falar assim, eu não tenho dessa vez. Ou só para falar assim, Jesus te ama. Esses dias eu passei no farol e eu não costumo dar dinheiro e eu falo para a pessoa porque eu não dou. Eu sou transparente. E aí eu dei umas moedas para o rapaz e eu falei para ele assim, cara, eu só vou falar uma coisa para você. Quando a coisa apertar, quando você vê que não tem mais saída para você, clame Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele falou, amém, eu creio. Eu falei, não apenas crê, tem ação. Entrega a tua vida a Jesus. Nós não podemos olhar as pessoas e passar e deixar de largo. Nós temos que nos posicionar. Que essa palavra, que essa frase, ela gera uma crise tão grande na tua vida, que quando você pegar aquele bloquinho lá, você que é líder e for preencher, e olhar lá que a sua célula tem 27 membros, e que só estavam presentes 8, que apenas 2 foi no culto, você e a sua esposa, você não venha ter uma atitude desse bombeiro, você seja uma pessoa inconformada. Eu preciso fazer algo diferente, que essa crise ela tome a tua vida. E você que não é líder ainda e que está vendo isso acontecer na tua célula, que você procure o teu líder imediatamente no final e fale o que nós vamos fazer para que essas pessoas estejam aqui na quarta-feira e mude a vida dessas pessoas. Se posicione. Não ache que célula é lugar de comunhão. Toda célula nasceu para se multiplicar. Tem essa visão multiplicadora, há uma unção de multiplicação aqui nessa noite. E eu quero transferir essa unção para a tua vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria que todos colocassem em pé.